swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Oi meninas, vamos começar essa maquiagem. Eu tô usando a paleta da Catherine Hill e o pincel 143. Eu misturei essas duas cores de sombras que eu acabei de mostrar. A sombra laranja e essa sombra rosada. E eu começo esfumando ali no canto externo, mas o ponto central dessa maquiagem é que ela tem um esfumado arredondado. Então vai do canto externo, pegando a linha do côncavo até o canto interno. Eu tenho o hábito de começar pelo canto externo ali, fazendo aquele canto externo primeiro, mas obviamente, se você quiser, você pode começar pelo centro, aplicando bastante cor de sombra, e em seguida vai esfumando, levando do canto externo ao canto interno, sempre em movimentos de vai e vem. E eu já estou colocando mais sombra para intensificar ainda mais essa cor. Você pode colocar aos poucos, até chegar na tonalidade que você quer. Às vezes você não quer aquela cor tão viva, mas quer que fique uma cor bonita, não tão apagada, tá? E vou sempre esfumando, cuidando para dar um acabamento bonito. E agora que eu começo a puxar esse excesso de sombra para o canto externo e ali puxando até para fora um pouquinho, para dar aquele esfumado um pouco mais alongado, com aquele acabamento mais suave. É somente o excesso que tem no pincel, tá? Depois de eu usar no côncavo ali, aí sim eu puxo só com o excesso. Sombra Marilyn opaco da Contém 1 grama e o pincel 132, que é um pincel que ele encaixa muito bem ali, pega em locais pequenos, então ele consegue fazer uma marcação bem precisa. E eu começo marcando agora pelo centro. Como eu estava falando antes, você poderia começar a aplicação na primeira sombra pelo centro também. Eu que tenho o hábito de começar pelo canto externo. Intensifico agora bastante com essa sombra, vou aplicando bem, colocando bastante cor e esfumando também em movimentos de vai e vem e em movimentos circulares ali no canto externo. Depois que eu fizer isso, que eu fizer a aplicação dessa sombra, que eu perceber que a concentração está do jeito que eu quero, aí sim eu volto com o pincel da sombra anterior. E esse pincel das primeiras sombras, ele não tem nada a mais de sombra, é só o excesso que estava nele. Para falar a verdade, nem excesso tem, porque já foi tão esfumado e como eu não peguei mais sombra, é só o pincel praticamente limpo para fazer a união dessas duas sombras que foram aplicadas. Pego agora um pincelzinho pequeno, esse é o pincel lápis, e vou tirar aquela marcação que fica ali no canto interno, né, que a gente costuma ficar um pouco marcadinho quando a gente esfuma. Então eu volto com o pincel limpo e vou dando esse acabamento para não ficar parecendo uma mancha. Agora com o corretivo Vanilla e o diluidor da Night Capello, eu diluí esse corretivo um pouquinho porque ele é muito grosso. Então eu faço a aplicação desse corretivo na parte móvel da minha pálpebra e dou uma olhadinha para cima. Então faz essa marcaçãozinha ali, você consegue ver qual é a altura do côncavo. Então fica mais fácil você saber a linha mais certinha do que fazer uma maquiagem que a pessoa fica abrindo o olho e fica marcando lá em cima. É mais por causa disso. E depois vou desenhando com o corretivo, alinhando, deixando tudo muito certinho, porque fazer isso, esse tipo de maquiagem na gente é muito mais difícil do que você fazer em outra pessoa que está ali quietinha, sentada na cadeira, e você consegue ter uma precisão muito melhor. Depois de aplicar o corretivo, eu venho com essa esponjinha, vou tirando os excessos nas laterais. Não tem muito segredo, você pode dar acabamento com o dedo até se você achar melhor, não tem nem necessidade da sombra da esponja. Em seguida eu volto com a sombra que é a Marilyn opaco também da Contém 1 grama e o mesmo pincel que eu usei ali no côncavo, e vou fazendo esse acabamento no canto externo e também vou fazer no canto interno, que é só para deixar esse efeito de luz muito mais na parte central desse recorte do que nas laterais. É como se fosse uma pálpebra luz, digamos, né? É um semi-cut luz, então esse centro que ele precisa estar mais destacado e as laterais um pouco mais escuras. Depois que você der esse acabamento, você pode usar qualquer sombra, pode ser uma sombra mais cintilante, com efeito shimmer, pode ser um pigmento, como eu vou fazer. Eu estou usando esse pigmento que é o nude da NYX. E com um pincelzinho pequeno, de preferência, você vai depositando, dando leves toques, porque como tem esse recorte muito alinhado, essa linha muito visível, né, que divide o côncavo e a parte móvel do olho, você precisa aplicar sem passar dela, senão você vai tirar todo o efeito da maquiagem. E o pincel grande às vezes acaba passando essa linha, ultrapassando. E o pincel pequeno você consegue ter essa precisão que eu estou falando.
Depois disso, você vem só com o pincel que você usou para esfumar as extremidades e sem nada de sombra, só mesmo esfumando com o excesso. Eu vou usar agora um pigmento, esse pigmento é da Stila, eu não vou deixar o nome para vocês porque eu não sei, eu ganhei essa amostra e ele é um pigmento um pouco mais flocadinho, que não precisa ter uma fixação, não precisa passar primer, nenhum fixador. Você vai aplicando e ele vai ficando assim meio que vai desmanchando esses flocozinhos e vai fixando na pele. Para aplicar o segundo glitter, que é o 55 da Nath Capello, eu borrifei um pouco de Fix Plus, porque é um glitter muito fino, então ele gruda com facilidade, não precisa ter assim um primer, tipo o Magic Primer da Atelier Paris, que é um primer para glitter mais grosso. Não precisa ter essa fixação toda, então é muito fácil fazer ele grudar na pálpebra. E eu venho com o pincelzinho depositando ali em cima. Pronto, já fiz a parte superior e agora a gente vai esfumar a parte inferior, que são usadas as mesmas sombras. Eu estou usando aquelas duas primeiras sombras que eu mostrei e com o pincel lápis que eu usei para tirar a marcação ali do canto interno, eu faço esse esfumado inferior, sempre em movimento de vai e vem por toda a extremidade e lembrando sempre de emendar esse esfumado inferior no superior e puxar também esse excesso para fora. Com a sombra novamente, a Marilyn Opaco, que foi a nossa segunda sombra, eu venho com esse pincel preciso, esfumando também rente aos cílios inferiores, deixando mais forte esse esfumado. Lembrando sempre de cuidar muito bem do acabamento, você pode aplicar essa segunda e voltar com o pincel da primeira e esfumar novamente. Eu estou iluminando abaixo da sobrancelha, no ponto alto, também com o glitter, com o pigmento que eu usei na pálpebra, que é o Nude da NYX. E depois disso, só um lápis nude na linha d'água também, para deixar esse olho sem ser tão dramático, né? Eu não quis fazer um delineado forte nem nada. Agora sim eu uso o Magic Prime porque eu vou usar um glitter mais grosso, que é o glitter dourado da Natália Capello também. Ou, perdão, é o Luz de Ouro, gente, tô falando o nome errado. Mas eu venho depositando em cima desse Magic Prime que foi aplicado ali com cotonete mesmo, para eu conseguir acessar bem essa região próximo da raiz dos cílios inferiores e venho depositando. Eu acabei não mostrando aí, mas eu apliquei primeiro o Luz de Ouro e em seguida eu apliquei o 55 que eu também usei na pálpebra. Agora eu venho com esse delineador da Sephora e vou fazendo esse traço bem fininho ali na parte superior dos olhos. Um delineado só para não deixar esse canto interno ali sem nada, então eu faço aquela raiz bem desenhadinha. Olhem só, gente, a finura desse aplicador. Agora a máscara de cílios, nos cílios superiores, essa da Candice Berenice. Sem nenhum segredo, tá, gente? Pode aplicar bem, carregar bem esses cílios inferiores para abrir mais o olhar, como não tem um lápis escuro, também não tem um esfumado escuro na parte inferior dos olhos. Essa máscara de cílios tem que estar um pouquinho mais chamativa. Não digo chamativa mesmo, mas ela tem que destacar um pouco mais, não pode ficar aqueles cílios meio escondidinhos ali. Como vai ter um cílio bem grande na parte superior dos olhos, a parte inferior também tem que estar destacada, apesar de ser um olho mais delicado na parte inferior. Eu aplico agora um lápis de boca, bem cor de boca mesmo, mas só no centro. Observem que eu aplico mesmo no centro, sem desenhar essa boca. Eu não quero que fique um efeito de lápis de boca e nem um efeito de batom. Eu quero somente aquele centro, como se fosse o rosado da minha boca mesmo e eu tivesse sem nada e apliquei só um gloss por cima. Esse gloss é o Vinil da Maybelline, que eu já usei na maquiagem que eu fiz, uma maquiagem laranja na Karina. Eu usei ele por cima de um batom mate e fica muito bem. Então a maquiagem ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Se gostou, você já sabe, deixe seu like e ajuda a gente na divulgação. Um beijo e até a próxima. I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes.